No dia 22 de julho de 2013, a caminhante de 66 anos, Geraldine Larguet, partiu para mais um dia na trilha dos Apalaches. Ela já caminhava havia vários meses e estava a poucos dias de concluir a primeira etapa monumental de sua jornada planejada. Ela estava exausta, animada e completamente em seu elemento. Percorrer aquela trilha era um sonho de vida que finalmente se tornava realidade. Mas naquele dia, após um breve momento de descuido, ela acabaria saindo da trilha. Para sempre, sem jamais ser vista ou ouvida novamente. A Trilha dos Apalaches foi proposta em 1921 pelo engenheiro florestal Benton MacKaye. Ele passou grande parte da vida abrindo trilhas e trabalhando em meio à natureza. Após uma caminhada revigorante, ele subiu em uma árvore e admirou a vista das distantes montanhas Apalaches. Foi então tomado pela ideia de uma trilha que pudesse ligar o ponto onde estavam aqueles picos distantes. Após a morte de sua esposa, Beth MacKaye, em 1921, Benton passou a agir para transformar essa visão em realidade. Ele apresentou seu plano para a trilha em um artigo publicado no Journal of the American Institute of Architects. Em poucos anos, a Appalachian Trail Conservancy criou uma organização sem fins lucrativos para supervisionar a construção e a manutenção da chamada Trilha de Benton. A trilha construída, no entanto, diferia do plano original de Benton. Ele imaginava não apenas uma rota de caminhada por vários estados, mas um ecossistema completo, com fazendas, abrigos, áreas de lazer e até casas particulares ao longo do caminho. O que foi construído não alcançou totalmente essa visão ambiciosa, mas ainda assim representou um feito extraordinário de cooperação, planejamento e construção. A Trilha dos Apalaches foi, e segundo a Conservancy, ainda é, a trilha contínua exclusiva para caminhadas mais longa do mundo. Ela percorre a borda leste dos Estados Unidos, passando por 14 estados diferentes: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland, Virgínia Ocidental, Virgínia, Tennessee, Carolina do Norte e Geórgia. A trilha tem cerca de 3.500 quilômetros, ou 2.200 milhas, mas seu comprimento varia a cada ano devido à manutenção e melhorias. Nem é preciso dizer que percorrer toda a trilha é uma conquista extraordinária. Nos primeiros anos após sua conclusão, ninguém sabia ao certo se era possível atravessar toda a trilha em uma única temporada. Mas era, e desde que a trilha foi inaugurada, em 1937, dezenas de milhares de pessoas conseguiram esse feito. Percorrer a trilha de ponta a ponta exige um compromisso enorme, levando em média cerca de 7 meses e demandando disciplina extrema, determinação e força mental. Ao longo de 7 meses e 3.000 quilômetros, os caminhantes enfrentam uma grande variedade de paisagens e condições climáticas. Alguns trechos atravessam florestas profundas e densas, enquanto outros seguem por encostas expostas e rochosas. A trilha geralmente é bem sinalizada, mas em alguns pontos se torna mais rudimentar. Em alguns trechos, há abrigos de madeira ao longo do caminho, em outros, a trilha passa por cidades e vilarejos, e às vezes não há qualquer sinal de civilização humana. Por vários dias seguidos, os caminhantes precisam ser fisicamente aptos e resistentes, além de independentes e determinados a seguir até o fim. Ao mesmo tempo, as recompensas de uma caminhada completa são enormes. Os caminhantes vivenciam paisagens deslumbrantes e experimentam uma profunda sensação de realização, paz e felicidade ao atravessar a natureza selvagem. Muitas pessoas relatam que percorrer a Trilha dos Apalaches é uma experiência marcante, capaz de provocar mudanças profundas na vida. Alguns caminhantes retornam ano após ano, atraídos pelo chamado da natureza e pela comunidade incrível que se forma entre aqueles que percorrem a trilha. Os caminhantes da trilha costumam cooperar entre si. Eles formam amizades, caminham juntos por determinados trechos e trocam comida, livros e outros suprimentos. De modo geral, cuidam uns dos outros enquanto seguem pelo caminho.
Essa comunidade em constante movimento também desenvolveu seus próprios hábitos e tradições, entre eles o uso dos chamados nomes de trilha. Os nomes de trilha são apelidos usados na trilha dos Apalaches, geralmente atribuídos pelos próprios caminhantes uns aos outros. Eles assinam os livros de registro com esses nomes e os utilizam para se referirem uns aos outros durante a jornada, fortalecendo ainda mais o senso de comunidade. O nome de trilha de Geraldine Largai era Inchworm, dado por outros caminhantes em razão de seu ritmo lento, porém constante. A enfermeira aposentada tinha 66 anos quando decidiu percorrer a trilha. Para ela, era um item de sua lista de desejos, algo que sonhava em realizar havia muitos anos. Agora que sua filha havia saído de casa e ela e o marido estavam aposentados, esse sonho finalmente poderia se tornar realidade. O plano de Geraldine era completar a caminhada em 2 etapas. Ela começaria no ponto intermediário da trilha, na Virgínia Ocidental, caminharia para o norte até o final em Maine, e depois retornaria ao ponto intermediário para percorrer a parte sul da trilha, completando toda a sua extensão. Realizar a trilha dessa forma, às vezes chamada de caminhada flip-flop, permite que os caminhantes evitem os trechos mais movimentados durante a alta temporada. Geraldine não estaria sozinha em sua longa jornada. Sua amiga Jane Lee a acompanharia, enquanto do marido de Geraldine seguiria por uma rota paralela, encontrando-se com ela ao longo do caminho. Ele forneceria apoio e suprimentos sempre que a trilha passasse por uma cidade, ajudando-a a se preparar para os perigos e desafios da caminhada. Antes da viagem, Geraldine realizou um curso de treinamento e, de modo geral, estava em boa forma física e saudável para a sua idade. Na trilha, Geraldine era conhecida por ser uma pessoa encantadora. Todos que a conheciam apreciavam sua companhia, e muitos caminhantes comentavam sobre sua coragem, positividade e sua postura alegre diante da vida. Ela e sua parceira de caminhada, Jane, fizeram muitos amigos enquanto seguiam juntas rumo ao norte. Nem tudo foi tranquilo. A dupla teve momentos de discordância de vez em quando. Jane comentou mais tarde que Geraldine tinha um senso de direção ruim, o que frequentemente gerava discussões sobre qual caminho deveriam seguir. Com o tempo, as duas acabaram criando uma rotina em que Jane assumiu quase toda a navegação. Por isso, a separação foi difícil para Geraldine, especialmente quando Jane precisou deixar a caminhada mais cedo, no fim de junho, para atender a uma emergência familiar. As duas haviam caminhado juntas por meses, percorrendo mais de 1000 milhas. Elas chegaram a discutir a possibilidade de adiar o restante daquela etapa da trilha para o ano seguinte, mas decidiram não fazê-lo. Geraldine estava profundamente comprometida com a caminhada. De fato, ela e o marido haviam se mudado de casa para poder financiar essa viagem dos sonhos. Para ela, desistir não era uma opção. Além disso, ela já havia chegado até o Maine. Geraldine sentia que estava na reta final da jornada e decidiu continuar sozinha, algo que poderia ser intimidante para qualquer pessoa. Além de lidar com a navegação por conta própria, ela agora também enfrentaria uma solidão muito maior do que antes. Jane havia observado que Geraldine não gostava de ficar sozinha. Na verdade, muitas vezes Geraldine estava disposta a caminhar mais do que o necessário em um único dia, apenas para chegar a um abrigo onde pudesse encontrar outros caminhantes, em vez de montar acampamento em um local isolado onde estivessem apenas as duas. Mas, se o medo da solidão a incomodava, Geraldine não demonstrava. Ela continuou seguindo pela trilha sozinha por várias semanas. Na manhã de 22 de julho de 2013, Geraldine acordou na trilha. Ela havia passado a noite no abrigo Poplar Ridge, no Maine, um abrigo simples de madeira usado por caminhantes. Ela arrumou suas coisas, enviou uma mensagem ao marido avisando que estava partindo e voltou a caminhar. Por volta das 7 horas, algumas horas depois, ela parou e saiu da trilha para se aliviar. Normalmente, caminhantes deixam suas mochilas na trilha ao se afastarem do caminho marcado. Mas, naquela ocasião, talvez por estar sozinha, Geraldine não fez isso. Ela levou a mochila consigo e, uma vez fora da trilha, acabou ficando desorientada. A floresta ao redor era densa, escura e uniforme.
Ela não conseguia se lembrar em que direção ficava a trilha, e ao tentar retornar, acabou seguindo acidentalmente para o lado errado. Geraldine acreditava que, a qualquer momento, reencontraria a trilha, mas, na realidade, estava se afastando cada vez mais dela. Depois de algum tempo, ela tentou enviar uma mensagem ao marido escrevendo: "Estou com problemas, saí da trilha para ir ao banheiro e agora estou perdida. Você pode ligar para a AMC e ver se alguém da manutenção da trilha pode me ajudar ao norte da Woods Road?" XOX. Infelizmente, sem sinal de celular, a mensagem nunca foi enviada. Geraldine não conseguiu encontrar o caminho de volta para a trilha naquele dia, nem no dia seguinte. Ela acampou na floresta, tentando enviar novas mensagens de texto repetidas vezes, sem sucesso, até que a bateria do celular finalmente acabou. Acreditando que seria mais fácil ser encontrada permanecendo no mesmo local, Geraldine montou acampamento e passou a esperar por resgate. Em poucos dias, centenas de pessoas já participavam das buscas. Guardas florestais e bombeiros vasculharam a mata em ambos os lados da trilha. Cães de busca e resgate foram utilizados, mas chuvas intensas acabaram apagando o rastro deixado por Geraldine. Cartazes de pessoa desaparecida foram distribuídos e caminhantes foram alertados para ficar atentos a qualquer sinal de Geraldine, mas ela não foi encontrada. Os dias passaram, depois semanas, e eventualmente as buscas foram encerradas, sem sucesso. Geraldine carregava consigo apenas uma pequena quantidade de medicamentos essenciais, contando com o marido para reabastecê-la em cada parada ao longo do caminho. Sem o uso regular desses medicamentos, acreditava-se ser extremamente improvável que ela sobrevivesse por muito tempo. Somente 2 anos depois, um trabalhador florestal encontrou um pequeno acampamento remoto, quase invisível em meio a um denso agrupamento de árvores. No local havia uma barraca, uma bandeira improvisada e sinais de várias tentativas de acender uma fogueira. Havia garrafas de água, um saco de dormir e dentro dele restos mortais humanos. Eram os restos mortais de Geraldine Largai. Um diário encontrado lacrado dentro de um saco Ziploc revelou que ela sobreviveu por 26 dias após se perder na floresta, registrando seus últimos momentos em páginas úmidas e cobertas de musgo. Nele, Geraldine escreveu cartas à família, incluindo a nota: "Quando encontrarem meu corpo, liguem para meu marido George e minha filha Carrie. Saber que estou morta e onde me encontraram será a maior bondade para eles. Não importa quanto tempo passe. Por favor, encontrem em seus corações a vontade de enviar o conteúdo desta bolsa para um deles." Descobriu-se que Geraldine havia falecido em decorrência da exposição após semanas tentando sobreviver na natureza selvagem. Tragicamente, seu acampamento estava a apenas 100 metros, ou 320 pés, de um ponto onde uma equipe com cães havia realizado buscas. O local ficava a cerca de 3 quilômetros, ou 2 milhas da trilha, e a menos de 30 minutos de caminhada de uma estrada de extração de madeira próxima. Ela havia pendurado um cobertor de papel alumínio refletivo para tentar chamar atenção, mas, devido à densa cobertura de árvores acima do acampamento, isso nunca foi visto. Os restos mortais de Geraldine foram devolvidos à família, e uma pequena cruz foi colocada no local onde sua barraca foi encontrada. Ela foi lembrada como era durante a trilha. Uma mulher determinada, corajosa e contagiosamente positiva, que não se deixou abater pela tarefa à sua frente e cuja vida foi perdida por um erro momentâneo enquanto realizava a viagem de sua vida.